Mas um grande sucesso tá de volta, o Imperador. E não poderia faltar Maria Marta, sua esposa, que não é nada ambiciosa. E também não podemos esquecer da insuportável da Cora. E fiquem por dentro de tudo que irá acontecer nessa primeira semana da novela Império em edição especial. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você ser notificado de novos vídeos e não esqueça de compartilhar com geral. Resumo de segunda-feira, 12 de abril. O comendador leva Maria Clara ao Monte Roraima e relembra toda a sua história, onde tudo começou. José Alfredo chega na casa de seu irmão Evaldo. Cora não perde a oportunidade de implicar com o novo morador. A princípio, José Alfredo pergunta pro irmão se a irmã de Eliane é solteira. Ele ainda brinca dizendo que é solteira e vai ficar por muito tempo, que a cada ali ninguém suporta. Cora reclama com sua irmã Eliane sobre a presença do seu cunhado, que além de ser pobre, ela vai ter que conviver com uma pessoa estranha dentro de casa. E no meio da noite, José Alfredo encontra Eliane na cozinha. Os dois começam a conversar e a cunhada pergunta se ele pretende ficar lá por muito tempo. Ele diz que não, é só o tempo dele arrumar um trabalho e um lugar para ele morar. Só que Eliane diz que está se referindo ao Rio de Janeiro. José Alfredo diz que sim, já que no Pernambuco não tem muito espaço para ele. E assim que ela vai deitar, ela dá de cara com Cora, que quer saber o que a irmã estava conversando no meio da noite de camisola com o cunhado. Eliane diz que não tem mal nenhum, ele é só um rapaz. Só que Cora tá desconfiada que José Alfredo está interessado em Eliane. E já no dia seguinte, José Alfredo sai para procurar trabalho, mas não encontra nada. Ele chega em casa e comenta com o irmão que tá muito difícil arrumar um trabalho. Ele também observa a forma com que Evaldo trata Eliane. Ele ainda questiona a cunhada se é sempre assim. Evaldo sai sem mesmo dar um cheiro nela. Eliane diz que Evaldo é assim mesmo, não é muito carinhoso. José Alfredo, por sua vez, diz que nisso os dois não se parecem nem um pouco. Eliane ainda pergunta se ele deixou alguma namorada em Pernambuco. Só que ele diz que nenhuma, que vale a pena sentir saudade. E no Rio, você já conheceu alguém? José Alfredo diz que algumas, mas não se interessou por nenhuma. Nisso começa a rolar um clima entre os dois e ele acaba confessando que mentiu, quando eu disse que não tinha me interessado por ninguém aqui no Rio de Janeiro. O problema é que ela é casada. Eliane fica um pouco constrangida e pergunta se ela conhece. José Alfredo, por sua vez, se aproxima da moça e diz que é ela. Só que Eliane diz que não tá acreditando, ainda pergunta se é uma brincadeira. José Alfredo diz que não e começa a beijar. Ela ainda sugere que o cunhado vá embora porque Evaldo é um bom marido para ela. Só que ela também não resiste e acaba beijando José Alfredo. Mesmo depois do beijo, José Alfredo diz que vai embora. Ele não acha certo continuar na casa. Eliane vai atrás dizendo que é uma loucura. Se ele for embora, o Evaldo vai desconfiar. Ele começa a se declarar para a cunhada dizendo que gostou dela desde o primeiro momento que a viu. Nisso, chega a chata da Cora e percebe o clima entre os dois e pergunta o que está acontecendo. José Alfredo diz que não aconteceu nada, simplesmente ele tá indo embora. E ela quer saber qual é a opinião da irmã. Eliane acha que é melhor ele ficar, ainda mais que ele quer sair sem despedir de ninguém. Cora acha um absurdo, ainda diz que é muita ingratidão ele sair sem despedir do irmão. Zé Alfredo diz que fica, mas assim que ele arrumar um lugar, ele sai da casa. Cora não é besta, e ela percebeu o clima entre os dois, e ainda diz pra Eliane que quando o marido dela ficar sabendo, ele não vai deixar barato. Eliane jura que não aconteceu nada demais. Não aconteceu, Eliane, mas vai acontecer. E depois não diga que eu não te avisei. E em seguida, assim que Eliane tá subindo as escadas, encontra com José Alfredo. Ele ainda diz que escutou tudo e acha melhor ele ir embora. Mas ele só vai se ela também concordar que ele tem que ir. Eliane diz que não, ela prefere que ele fica. José Alfredo ainda pergunta se é porque Evaldo vai desconfiar ou porque ela quer. Ela diz que é porque ela quer e tem que ser assim. É onde tudo começa, o amor entre os dois. 3 meses se passam e os dois continuam se amando sem que ninguém perceba. José Alfredo ainda sugere que Eliane fuja com ele, para bem longe. Os dois ainda chegam a escrever uma carta para Evaldo, dizendo que vão embora. Nisso, Eliane combina tudo com José Alfredo, que vai na frente e ela vai em seguida. E assim que Eliane está se preparando para sair de casa, Cora surpreende a irmã passando mal e tem certeza que ela está grávida. Ainda pega a carta e vê que Eliane ia fugir com José Alfredo. Ela tenta manipular Eliane para não fugir e convencer que o filho que ela está esperando é do marido.
Eliane, como acredita em tudo que Cora fala, acaba se convencendo que realmente é melhor ficar. Nisso, José Alfredo já entregou a carta que ele escreveu para o irmão no trabalho dele. E quem vai ao encontro de José Alfredo nessa fuga é Cora. E como era de se imaginar, Cora inventa uma desculpa para José Alfredo, dizendo que Eliane não vai mais fugir com ele, que é para ele sumir da vida dela. José Alfredo ainda pergunta como que ela ficou sabendo da fuga. A própria Cora mente, dizendo que foi Eliane que contou. Nisso que ela me contou, ela já tinha desistido de fugir com você. Ela pediu para você sumir. Cora, ainda não convencida, joga o seu veneno. Diz que tem um motivo muito grande para ela ter desistido da fuga. José Alfredo quer saber qual é o motivo. Ela tá grávida do seu irmão. José Alfredo não é besta e ele diz pra Cora que só vai acreditar quando Eliane olhar na cara dele e falar tudo isso pra ele. Cora também tenta convencer ele que não seria uma boa ideia, já que Evaldo vai ler a carta e vai ficar contra ele. Ele até tenta ligar pra Eliane, dizendo que Cora tá lá conversando com ele, dizendo um monte de coisa que não pode ser verdade. Ele quer ouvir isso dela. Eliane até escuta tudo que o amado tá dizendo, mas não tem coragem de conversar com ele. Parece que Cora conseguiu. José Alfredo fica muito abalado e ainda diz pra Cora que quem vai mandar um recado agora é ele. Pra ela voltar pra casa e dizer pra Eliane que nunca mais elas vão ouvir falar dele. Ainda na rodoviária, Sebastião conhece José Alfredo e o chama para trabalhar com ele em um garimpo. Cora inventa uma mentira e convence Evaldo da inocência da Eliane. Bigode avisa que é o novo chefe do garimpo. José Alfredo vê Bigode atacar Sebastião e atira contra o garimpeiro. Sebastião morre e deixa sua fortuna para José Alfredo. Eliane segue sua vida com Evaldo. José Alfredo vai para Zurique e recebe uma proposta de Maria Joaquina para trabalhar com ele no lugar do Sebastião. Resumo de terça-feira, 13 de abril. José Alfredo começa a contrabandear diamantes. Cora insiste em falar com Eliane sobre o seu cunhado. Maria Marta descobre que perdeu toda a sua fortuna. José Alfredo encontra uma grande riqueza no cofre que Sebastião deixou para ele. Maria Marta aceita ajudar José Alfredo. José Alfredo revela a Maria Marta que trabalha com comércio ilegal de diamantes. Eliane finalmente dá luz a Cristina. Zé Alfredo pede Maria Marta em casamento ao saber da sua gravidez. Eliane faz o jantar todo especial para contar para o marido que está grávida pela segunda vez. Evaldo, todo ansioso, quer saber do que se trata o jantar. Cora não aguenta e acaba revelando para o cunhado que ele vai ser pai pela segunda vez. Evaldo fica tão emocionado que decide comemorar com os amigos, deixando Eliane totalmente frustrada. Cora ainda diz para a irmã que sabe muito bem do que ela está pensando. Se fosse o outro, jamais sairia para comemorar com os amigos. Ele fica tão feliz que paga a bebida para todo mundo. Ainda diz que dessa vez vai ser um menino. E assim que ele sai do bar, ele é atropelado e acaba morrendo. Eliane fica inconformada, já que ela tá com um filho na barriga e uma criança no colo, a única coisa que o marido deixou. Um garimpeiro encontra um grande diamante cor-de-rosa. Ele decide vender a pedra para José Alfredo, que ainda pergunta se ele fica ou ele vai. E ele decide partir com José Alfredo. Eliane já está no hospital para dar luz ao seu segundo filho. E assim que chega de viagem, José Alfredo vai correndo para o hospital que Maria Marta está dando a luz ao seu filho. Eliane acha a única forma de trabalhar como camelô. Só que Cora diz que isso é coisa de pobre. Eliane diz que é isso que elas são. Eliane começa a trabalhar como camelô. Depois de um bom tempo, Zé Alfredo vê Eliane. Resumo de quarta-feira, 14 de abril. E assim que Eliane vê José Alfredo, os dois ficam paralisados. E em seguida chega Maria Marta para conversar com o marido. Eliane até atende uma cliente, mas fica de olho no casal e em seguida vai atrás de Zé Alfredo. E nesse momento, Zé Alfredo está conversando com Maria Marta e ela acaba revelando que está grávida pela segunda vez. Os dois se abraçam e se beijam. Nisso, Eliane vê a cena e desiste de falar com Zé Alfredo. Nasce Maria Clara, a segunda filha de José Alfredo com Maria Marta. Maria Marta diz ao marido que já deu a princesa que ele tanto queria, agora bem que eles poderiam viajar. Só que Zé Alfredo diz que quer ter o terceiro filho, essa é sua cota.
Zé Alfredo vai ao garimpo no Monte Roraima. E Maria Marta, já grávida do seu terceiro filho, é submetida a ir para o hospital com urgência, pois passa muito mal. Nisso, Zé Alfredo está voltando de viagem. Assim que ele chega no hospital, ele é surpreendido pela enfermeira que pede para ele escolher a mãe ou o filho. Ele fica bem furioso e diz que não tem acordo, ele quer os dois vivos. Mesmo diante de todo o sofrimento, Maria Marta consegue dar luz ao seu terceiro filho, João Lucas. E em seguida, Zé Alfredo, conversando com Maria Joaquina, diz que quer construir um império, quer continuar trabalhando com diamantes, só que agora, legalmente. Ele quer montar uma rede de joalherias. Maria Joaquina diz que quanto a isso ele não precisa se preocupar. Ela conhece as pessoas certas para ele montar o tão sonhado império. Eliane visita o túmulo do marido. E ela tem certeza que se ele tivesse vivo, os dois estariam juntos até hoje. Ela ainda promete honrar o marido, dizendo que não vai ter outro homem. Zé Alfredo e Maria Marta pensam em construir uma mansão na inauguração de sua nova empresa. E a Eliane ganha um quiosque no camelódromo. José Alfredo chega no Monte Roraima e é atingido por um tiro da polícia. Resumo de quinta-feira, 15 de abril. Josué consegue tirar Zé Alfredo do Monte Roraima e leva ele até o médico. Eliane inaugura o seu quiosque. Maria distrata Josué e leva o marido para casa. Cora guarda notícias sobre Zé Alfredo em um álbum com vários recortes sobre o cunhado da irmã. Há uma passagem de tempo. Na festa de comemoração de 20 anos da joalheria Império, Maria Marta e José Alfredo discutem. Cristina e Evaldo repreendem Eliane por não procurar atendimento para sua doença. Reginaldo avisa que Tuane está brigando na justiça para ver Vitor, e Eliane passa mal. Cristina avisa a família que a mãe tem uma doença terminal. João Lucas discute com Maria Marta. Vicente volta para o Rio de Janeiro. João Lucas conta para Zé Pedro que Maria Clara vai com o pai para o Monte Roraima. Theo Pereira se desentende com Cláudio e exige que Érica descubra os seus segredos. Vicente vê Cristina e Fernando juntos e se decepciona. Zé Alfredo se encontra com Maria Isis. Zé Pedro atropela um homem embriagado na estrada. Resumo de sexta-feira, 16 de abril. Zé Pedro fica desesperado, mas não presta socorro e sai do local. João Lucas vai atrás da mãe da igreja, mas os dois acabam discutindo. Zé Pedro conta para a mãe sobre o homem que atropelou na estrada. Elivaldo decide dormir no quiosque. Maria Marta inventa um álibi para que Zé Pedro não seja preso. Lohane vê Zé Pedro na delegacia. João Lucas encontra o carro do seu irmão abandonado e é parado em uma blitz. Avisa Maria Marta que seu filho mais novo foi preso. Magnólia e Severo vão à casa de Maria Isis para conseguir mais dinheiro da filha. Zé Alfredo, Maria Clara e Sebastião chegam em Roraima. Tuane procura Elivaldo. Cora mostra a Eliane o álbum que fez de José Alfredo. E Zé Alfredo tem uma surpresa não muito agradável. Ele dá de cara com Maria Marta em Roraima. Resumo de sábado, 17 de abril. Zé Alfredo se enfurece com a presença de Maria Marta. João Lucas sofre com a demora de sua família para libertá-lo da prisão. Cora convence Eliane a ver o álbum de José Alfredo. Reginaldo repreende Tuane por desobedecer suas ordens. Vicente procura um emprego. Lohane pensa em chantagear Maria Marta. Zé Alfredo revela para Maria Marta que tem uma amante. Zé Pedro pede para Du depor a favor de João Lucas. Elivaldo decide dormir outra noite no quiosque de sua mãe. Marcão avisa Elivaldo que um casal também dormirá em um dos quiosques. Henrico contrata Vicente. Vitor pede para dormir com Cristina. O quiosque de Eliane começa a pegar fogo. Maria Marta segue José Alfredo até uma caverna e vê mexendo em um tesouro. Elivaldo e o casal ficam presos em seus quiosques. Isso foi só a primeira semana. Continue ligados nos próximos vídeos e confira mais confusões nos próximos capítulos de Império. E não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho e compartilhar com geral.